Você sabia que substâncias químicas provenientes das embalagens de medicamentos podem comprometer a segurança do paciente? Sim, elas podem migrar para o produto e isso gerar riscos, colocando em jogo a saúde de quem depende desse tratamento. Eu estou falando dos extraíveis e lixiviáveis, pois eles estão no centro dessa discussão. Mas, afinal, como estruturar um estudo completo em 8 etapas? A última vai evitar prejuízos gigantes. Vem comigo, este assunto merece um scan! Eu sou o Lucas Maciel, fundador do ProtonAction, seu hub analítico, seu hub regulatório. Com um roteiro estruturado em 8 etapas, da avaliação inicial até a aprovação final, eu vou entregar para você a confiança necessária para que você execute estudos com precisão científica e segurança técnica. Então, lápis e papel na mão e vamos de etapas. Etapa número 1, avaliação de risco. Na avaliação de risco, você vai fazer um levantamento detalhado de todos os materiais que entram em contato com o produto. Frascos, tampas, seringas. Lucas, qual o objetivo? Bom, o objetivo é justamente identificar quais podem liberar substâncias químicas para o produto. Para te ajudar, você vai precisar destes verbos aqui na sua rotina. Você vai listar todos os componentes em contato direto, como um frasco de vidro, ou indireto, uma embalagem externa, por exemplo. Listou? Então agora você vai identificar. Você vai identificar, descobrir de que cada material é feito, como o tipo de plástico, borracha ou vidro. Isso inclui aditivos como plastificantes que podem migrar para o produto. Tem o verbo também avaliar. Avaliar. Aqui você vai ter que avaliar o material que será usado, como o tempo, a temperatura de contato com o produto. Por exemplo, plásticos expostos a altas temperaturas podem liberar mais substâncias. Tem o verbo também prever, que é o último que você precisa ter aí na sua rotina. Você tem uma bola de cristal? Nem eu, mas algumas vezes os fabricantes dos materiais já têm informações sobre possíveis substâncias extraíveis. Essas informações são valiosíssimas para prever os riscos. E sabe por que isso é importante? Essa etapa vai ajudar você a entender quais componentes têm maior potencial de liberar substâncias, ou seja, o risco, e serve de base para o planejamento dos testes, o que me leva para a próxima etapa. É o planejamento. Aqui você vai planejar o como testar os materiais para descobrir quais substâncias eles podem liberar. Eu não sei se você sabe, mas dentro dos estudos existem 2 tipos principais. A gente está falando da extração controlada e da extração simulada. A extração controlada é como um teste de esforço dos materiais. Você vai empregar solventes agressivos e condições extremas, altas temperaturas, por exemplo, que é para extrair o máximo possível de substâncias. O objetivo aqui, então, da extração controlada é criar um perfil completo dos extraíveis, todas as substâncias que podem ser removidas do material. A ideia aqui é você, no estudo de extração controlada, é ter uma panorâmica, uma visão geral dos lixiviáveis. Olha bem esta palavra, potenciais. Os lixiviáveis potenciais. Agora, ao invés de falar da extração controlada, eu vou falar da extração simulada. Aqui, na extração simulada, ela imita o uso real do produto. Você vai empregar solventes e condições que representam o produto final, mas um pouco mais agressivos. Aqui, no estudo simulado, é mais para identificação dos lixiviáveis prováveis, em comparação com o estudo de extração
controlada. Aqui na extração controlada eu falava de lixiviáveis potenciais. Aqui eu já estou falando nos lixiviáveis prováveis. No estudo de extração controlada, você pode identificar muitas substâncias extraíveis que não se tornarão lixiviáveis. A dica que eu deixo para você é que pensa na extração controlada como um pente fino e na extração simulada como uma fotografia da realidade. Na descrição desse vídeo aqui, eu vou deixar o link do episódio introdutório onde eu falo sobre extraíveis e lixiviáveis. E eu também vou colocar algumas referências de material de estudo para você. Na etapa 3, é a etapa da avaliação analítica dos extraíveis. Finalizou a extração, então as amostras serão analisadas por GCMS, LCMS e CPMS. No caso, vamos pensar assim, voláteis, GCMS, não voláteis, LCMS, inorgânicos e CPMS. Você vai precisar identificar os extraíveis e as suas quantidades. Dica muito importante para você, não se preocupa se muitos nomes de compostos aparecerem nesse momento. É essa lista, esse brainstorming mesmo que tem que ser feito nessa etapa, que vai ser refinado para as próximas etapas. A etapa 4 é a etapa de seleção. Seleção de quem, Lucas? Dos lixiviáveis, alvo dos seus lixiviáveis que você quer trabalhar. É nesta etapa aqui que você vai escolher quais substâncias dos extraíveis realmente precisam ser monitoradas como lixiviáveis. Mas Lucas, como assim eu vou escolher? Aqui você vai precisar da ajuda de um profissional toxicologista e adotar estes critérios que eu vou passar para você. O primeiro, o risco toxicológico. Compostos conhecidos como tóxicos são prioridade. O segundo aqui, concentração. Compostos que são detectados em níveis baixos podem ser excluídos desde que não apresentem um risco. E o terceiro ponto aqui é a parte realmente da simulação realista. Lembra lá da extração simulada? Pois bem, você vai dar mais atenção aos compostos encontrados neste estudo aqui, porque eles têm maior chance de estarem no produto final. Um exemplo prático que eu trago para você é se um composto foi detectado apenas em condições extremas, uma extração controlada, ele pode ser ignorado, a menos que seja muito tóxico. E antes de avançar, está gostando deste vídeo? Então se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. Etapa 5. Desenvolvimento e validação da metodologia analítica. Você está acompanhando que é uma etapa dependente da outra? Agora que você já sabe quais compostos monitorar, é hora de desenvolver a metodologia analítica para detectá-los lá no produto final. Aqui entra um conceito bem importante que você precisa saber conhecer. É o tal do AET. Em inglês, ele quer dizer que é o Analytical Evaluation Threshold, que é o limiar de avaliação analítica. O AET é o limite de concentração acima do qual um lixiviável deve ser reportado. Ele é calculado com base em quê? Na quantidade do produto usado pelo paciente por dia e na concentração máxima segura do composto, baseada no risco toxicológico. E por que é importante? O AET, esse limite analítico, ele garante que você esteja analisando apenas os compostos que podem causar risco. E na validação do método, o que você vai precisar? Precisar garantir que o método seja confiável para medir os lixiviáveis nos níveis necessários. Etapa 6 é a etapa do estudo de quem? Dos lixiviáveis no produto final. Você vai precisar testar o
produto real em sua embalagem durante o prazo de validade. Como então que esse estudo de lixiviáveis ele pode ser feito, ele pode ser conduzido? Você vai avaliar o armazenamento, o produto ele é armazenado sob condições normais e às vezes aceleradas, como alta temperatura, e análises periódicas. Nestas análises periódicas, você vai avaliar os lixiviáveis em pontos de tempo aí definido durante o estudo de estabilidade. O duplo twist mortal carpado aqui é incluir placebos. Então, você vai incluir aqui placebos. O que são esses placebos? Os placebos correspondem ao produto sem o princípio ativo e você vai inserir controles. Aqui no controle é um outro tipo de embalagem, que é para identificar se os compostos vêm do material ou do próprio produto. A etapa 7 é a avaliação toxicológica. Essa avaliação toxicológica engloba o quê? Todos os lixiviáveis detectados acima lá do AET, eles passam por uma avaliação de risco toxicológico. Na prática, o que é isso? É um estudo para determinar se os níveis encontrados representam um risco à saúde do paciente. E o que vai ter que ser englobado aqui? A literatura científica. A literatura, então, o toxicologista vai avaliar se há estudos anteriores sobre o composto em questão. Tem uma outra palavra aqui que chama escalonamento alométrico. Que palavra grande é essa, Lucas? Esse escalonamento alométrico nada mais é do que o quê? Se os dados são de estudos em animais, então vai precisar ser feito um ajuste para seres humanos. E a parte dos testes adicionais. Eu vou até colocar aqui para ficar fácil. 1, 2, 3. Nos testes adicionais, se os dados forem insuficientes, pode ser necessário aí que você empregue testes in vitro ou in vivo. Exemplo, se um lixiviável for um composto já conhecido, como fitalatos, o que será avaliado é se a quantidade detectada está dentro ou não dos limites seguros. E, por fim, a tomada de decisão vai ser com base nos resultados. Então, é a hora de decidir se o produto ele é seguro ou se são necessárias algumas mudanças, alguns ajustes. Possíveis ações, aprovar. Então, se os lixiviáveis estão abaixo do AET, o produto ele é considerado seguro, ele pode seguir. Modificar. Se um lixiviável ele excede o AET, então o indicativo é de mudança do material de embalagem ou um ajuste aí no prazo de validade do produto. Na etapa 1 é a parte da avaliação. Então, avaliar o quê? Os materiais. 2. Planejar. Planejar o quê? Os testes, a parte analítica. 3. Analisar. Analisar os extraíveis. 4. Selecionar. Selecionar os lixiviáveis mais relevantes. 5. Vai ser o desenvolvimento. Desenvolver o quê? A metodologia analítica. 6. Testar o produto final. Avaliar o quê? A toxicidade. 8 é a tomada de decisão. E 9 é compartilhar o link deste vídeo com seus colegas de trabalho e ajudar esta galera a estruturar um estudo de extraíveis e lixiviáveis. Até o próximo vídeo. Abraço protonado! Verbos aqui para você. Em animais, se o material de Encerramos.